Eu estava conversando aqui agora com um grande amigo e inclusive mentor, e eu resolvi vir aqui trazer uma reflexão para vocês também, que eu acho que é válida, todo mundo devia escutar. Inclusive vai ser um bate-papo bem sincero, bem aberto, porque olha só, nem me preocupei com o cenário, tô aqui com caixa de encomenda no fundo, o cenário todo avacalhado. Eu tava gravando o curso aqui agora, o curso do lançamento mão na massa. Você cansou de teoria e quer aprender como que é que faz um lançamento mão na massa mesmo, de verdade, como que você faz para executar um lançamento. Eu vou fazer um desafio lançamento mão na massa, adoro nomes óbvios. Se inscreve, vai acontecer do dia 9 ao dia 15 de setembro, eu vou colocar o link de inscrição aqui abaixo do vídeo. Mas voltando à reflexão, a gente estava falando sobre contratação de pessoas, sobre treinamento de pessoas, sobre gente que está entrando no mercado agora, que ainda está inseguro, e como que as pessoas se apegam a coisas que são pouco importantes, como que as pessoas se apegam às ferramentas, se apegam à questão muito prática e muito técnica das coisas. E claro que isso é importante, né? Você tem que apertar os botões certos para que o lançamento saia. Você tem que saber qual ferramenta que você vai usar, mas mais do que isso, você tem que saber qual ferramenta que você precisa. Você tem que saber para que serve aquela ferramenta, você tem que saber qual que é o objetivo daquela ferramenta. Você tem que entender o que está por trás, qual que é o processo que essa ferramenta é envolvida. Você precisa saber como que você vai escolher de fato essa ferramenta, né? Eu vejo muita gente começando, acabando esperando as respostas dos outros, né? Depositando na gente a esperança de que a gente vai dar todas as respostas técnicas de tudo. E a gente até dá, mas o que é mais legal é você entender, você encontrar o seu caminho, entender como que é que funciona o processo, como que funciona o lançamento, o que é que tem que ser feito, e você entender em que ponto que você está e qual que é o seu próximo passo, como que é que você vai conseguir o seu resultado esperado, do que você entender qual que é o melhor formato de lançamento, do que você entender quais são as ferramentas que os grandes players estão usando, como que os grandes players estão medindo métrica. Eu acho que isso talvez seja muito mais lá pra frente. Então a gente estava falando sobre perfil das pessoas, né? E aí a gente levantou algumas coisas legais que eu acho que vale a gente trazer para cá. Primeira grande coisa legal, perfil. Esse mercado é um mercado que está muito novo ainda, né? Que está começando. É um mar azul de possibilidades, né? Eu até me lembro da imagenzinha da Moana, né? Quando ela está prestes a cumprir com o que ela sente que é o objetivo de vida dela, né? E é um mar gigantesco que ela não tem a menor ideia, que é um mar totalmente inexplorado, mas que ela tem muita segurança de que é aquilo que ela quer, e realmente tem um mar de possibilidades aí. É um mercado que é um mar azul, é um mercado que não tem muita gente explorando, não tem muita gente jogando o jogo certo. E eu entendo essa insegurança, eu entendo que você não saber onde que você está se metendo, você querer que alguém pegue na sua mão e te leve lá, eu entendo essa insegurança. Mas quem rompe essa barreira e quem entra nesse mar tem uma grande chance de dar certo, porque não tem muita gente querendo fazer. Eu até estava conversando com uma pessoa hoje, né, um seguidor, inbox, ele falou assim, porque a gente fez o primeiro lançamento e a minha equipe está desmotivada, porque o primeiro lançamento não deu certo. É muito engraçado porque o fato de já dele ter feito o primeiro lançamento, ele já está melhor do que 99,9% das pessoas. Ele já fez o primeiro, ele já sabe o que é que deu errado, ele já sabe o que que tem para melhorar. E é muito morrer na praia, é muito desistir antes da hora, antes das coisas darem certo. Você fazer o primeiro lançamento, se mobilizar, se entender como que funciona, e depois largar, sabe? Depois abandonar o barco. E aí que vem o que a gente conversou. Uma das principais características de um bom lançador é a resiliência. O cara tem que ser resiliente o suficiente para ele saber que pode ser que não dê certo no primeiro lançamento, pode ser que não dê certo no segundo lançamento. Mas se ele entender o que está por trás, o que precisa ser feito, e se ele insistir e for resiliente, ele vai dar certo. Do jeito que o mercado está hoje, todo mundo que insiste, todo mundo que faz, todo mundo que corre atrás e todo mundo que aprende com os erros, não é todo mundo só que erra, não. Porque todo mundo fala assim, é importante errar, você nunca perde. Ou você ganha e tem um lançamento de sucesso, ou você erra e aprende com os erros.
Beleza, legal. Desde que você aprenda com os erros e repita o seu lançamento. Seja resiliente o suficiente não só para aprender com os erros, mas para você repetir corrigindo esses erros. E aí, o que eu vejo, pessoas resilientes, não importa o caminho que elas escolheram. Estou convivendo com uma menina, estou vendo que ela começou fazendo... Ela precisava de grana, né? E ela não tinha como fazer um lançamento. Bom, pelo menos ela julgou que não teria como fazer um lançamento. Ela começou a prestar serviços de social media, começou a fazer post para players, começou a abordar alguns players, não necessariamente os grandes, né? Começou a fazer post para essas pessoas. Ela participou de alguns lançamentos como freela e ela está conquistando o espaço dela, está conhecendo o mercado, está dando um jeito de aprender e está sendo resiliente. E eu tenho certeza que essa pessoa, que essa menina, ela vai ser uma profissional de sucesso no mercado, porque ela encontrou o caminho dela, né? Da mesma forma, o meu caminho. Eu comecei a tentar tráfego pago, eu comecei a tentar como afiliada, não era a minha. Eu até conversei com o Marcelo outro dia dessa importância que eu precisei, né? A importância do olhar para dentro, né? Quando eu olhei para dentro, falei, esse negócio de tráfego pago não é comigo, esse negócio de ser afiliada não é comigo. Isso não tá fazendo sentido para mim. Mas eu não desisti ali de cara, né? Eu não abandonei, falei, eu não quero mais esse negócio de mercado digital e vou desistir. Eu fui resiliente, fui tentando achar meu caminho. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro lançamento como pessoa de infra. Ninguém me falou assim, se existe um mercado, existe uma possibilidade de você ser uma pessoa de infra no mercado. E eu fui, né, e fiz, e comecei a fazer, e comecei a provar o valor do meu trabalho, descobri que existia esse gap no mercado, descobri que existia a possibilidade de você ser um profissional especializada em operação e infra de lançamento, né, que ainda se o mercado digital é um mar azul, imagina para pessoas que querem operacionalizar um lançamento, querem entender de cronograma, de checklist e que querem de fato executar um lançamento. As pessoas entendem muito de estratégia, mas não sabem como que vai fazer para colocar na prática. E eu acabei descobrindo esse gap e atuando nisso e ficando boa nisso. Comecei a perceber que tinham mais pessoas precisando disso, comecei a produzir conteúdo em cima disso. E hoje eu tô aqui para te ensinar, para te conduzir, para ser a sua bússola, né? Nesse mar azul aí de possibilidades. Então sim, eu fui lá, Moana lá atrás, sou Moana de Motonui e vou explorar esse mar azul de possibilidades que eu não faço a menor ideia de como que é que vai ser. Eu confiei nos meus instintos, eu confiei de que existia um mercado aí, eu confiei que era aquilo que eu tinha para oferecer para o mercado e desbravei. E agora você tem a chance de fazer a mesma coisa, só que com a possibilidade de eu estar do seu lado como bússola. Então, se você ainda não maratonou aqui o Gabiflix do YouTube, eu passo aqui coisas do campo de batalha, né? Direto do campo de batalha, coisas aqui no dia a dia que eu vivo, que eu executo, quais botões eu aperto, quais ferramentas eu escolho, o que está por trás de cada lançamento, quais são os cronogramas que eu uso, os checklists, aqui tem muita informação. E além disso ainda vai ter, eu já comentei, mas eu vou reforçar, vai ter o desafio que eu vou falar ainda mais de backstage, a gente vai conseguir aprofundar, vão ser aulas mais longas, né? Vão ser lives, a gente vai trocar ideia. E se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Não perde tempo, não adianta nada ser resiliente se você não começar a dar os primeiros passos. Não adianta, não, esse mercado é muito difícil, existe um mar azul de possibilidades, só que você tem que dar os primeiros passos, tá? Então dá o primeiro passo já se inscrevendo no desafio. E aí eu entro também em outra coisa que eu tava conversando com o Vinagre, sobre quais são as melhores ferramentas. Se você não assistiu ainda o vídeo de terça-feira, hoje é quinta, mas teve um vídeo na terça-feira que eu falei sobre as melhores ferramentas para você começar, para quando você fazer o seu primeiro lançamento. E aí eu tava falando com ele sobre ferramentas, né? Sobre como é que as pessoas se prendem muito a ferramentas, querem conhecer todas as ferramentas antes de dar o primeiro passo. Então, antes de fazer o primeiro lançamento, a pessoa não sabe nem o que é uma lista de e-mail ainda, quer conhecer todas as ferramentas de lista de e-mail, quer saber qual que é melhor e fica colocando isso como desculpa esfarrapada para não começar, né? Fica, eu preciso agora estudar a outra ferramenta para saber qual que eu vou escolher. Não, você não precisa estudar a outra ferramenta, precisa saber qual que você vai escolher. Você tem que escolher a ferramenta que você tem à mão, aquela ferramenta que para você é mais fácil de você começar. É aquela ferramenta que você conhece ou que você tem grana para pagar. Não, eu tenho uma ferramenta maravilhosa que eu vou juntar um dinheiro para poder pagar ela, então eu vou fazer um lançamento daqui a 6 meses. Não faz isso não. Não espera 6 meses para fazer o seu lançamento. Faz o seu lançamento com a ferramenta gratuita. A gente já fez muitos resultados legais com ferramenta gratuita, só usando ferramenta gratuita. Então você consegue fazer isso, você não precisa de ter a melhor ferramenta.
E aí o que o Vinagre falou, eu falei, não, é porque o pessoal fica muito esperando qual que é a ferramenta ideal, qual que é a melhor ferramenta. Aí ele fez assim, ó. Eu falei, o que é isso, Vinagre? Ele falou assim, essa é a melhor ferramenta. Essa aqui é a melhor ferramenta. Então, tem gente fazendo resultado usando... Ah, não, eu quero saber qual que é a melhor ferramenta de lista de e-mail. Tem gente fazendo muito resultado, inclusive eu já fiz também, com ferramenta de e-mail gratuita. Teve gente, ele até me contou um caso, de gente que fez esse resultado sem usar ferramenta de e-mail, né? Aí eu já participei de lançamento, inclusive de player grande, que não usou ferramenta de e-mail, que não usou lista de e-mail. É claro que eu não vou te recomendar isso, porque a lista de e-mail é um ativo. Mas, se for isso que esteja te impedindo de fazer o seu lançamento, faz o seu lançamento só usando o WhatsApp. Manda as pessoas para o seu WhatsApp, manda as pessoas para o seu grupo de WhatsApp. Ou então chama as pessoas no inbox do WhatsApp. Faz o seu lançamento, oferece o seu serviço. E aí eu vou falar de novo mais uma frase que o Vinagre fala. Tem muita gente precisando do seu pior conteúdo. Às vezes a gente fica com medo de se expor, fica com medo ou fica enrolando, fica esperando o melhor momento para lançar. Fica esperando ter a estrutura perfeita para lançar da melhor forma. Só que tem gente precisando do seu pior conteúdo. Às vezes você der uma dicasinha, você pode mudar a vida de alguém. Ou você ou o seu produtor. No caso de você ser um coprodutor, como eu sou. Eu sou coprodutora hoje, né? Eu tenho uma agência de lançamentos e eu lanço outras pessoas. Então, às vezes não é o meu conteúdo, mas é o conteúdo da pessoa que eu estou lançando. Tem uma série de especialistas aí que estão precisando de um lançador, estão precisando de alguém que faça a operação do lançamento para ele, que a pessoa não tem a menor ideia, ou que tem até ideia, mas quer focar no conteúdo, porque é o que ela faz de melhor, é o que ela faz para poder transformar a vida das pessoas. Então as pessoas estão precisando de que você saia do lugar, as pessoas precisam que você dê o primeiro passo. Eu falo até por mim, eu fiquei enrolando muito tempo para produzir meu conteúdo, né? Eu já estou nesse mercado há 3 anos e entregando lançamento atrás de lançamento, e como coprodutora, como lançadora, e fazendo infra de lançamentos, fazendo cronograma de lançamento, fazendo checklist de lançamentos, executando, né, coordenando a equipe. E eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo mais técnico, né, que eu não encontrava muito na internet, e eu via que as pessoas perguntavam. Eu não vejo muita gente ensinando esse tipo de coisa. Infra, inclusive, quando eu comecei a produzir conteúdo, as pessoas falavam assim, o que é infra? Infra, gente, é infraestrutura de um lançamento. Você precisa de ter uma infraestrutura para que o lançamento seja possível. Não adianta você ter uma estratégia perfeita, uma copy perfeita, um tráfego muito bem feito, se você não tem uma página para que as pessoas cheguem, você não tem uma lista de e-mail para que as pessoas deixem e-mail, você não tem o grupo de WhatsApp criado, você não tem o conteúdo, né, no clube, você não tem o produto criado na Hotmart, o conteúdo postado no clube, você não tem esse controle das pessoas, se você não tem o seu checkout, né, o checkout no ar para que as pessoas comprem. Então a infra é tão importante quanto copy e tráfego. Só com copy e tráfego, inclusive, você não faz um lançamento, você precisa da infra. E quando eu comecei, né, a produzir esse tipo de conteúdo, isso tem pouco tempo, né, tem pouco mais de 1 ano que eu estou produzindo esse tipo de conteúdo, e aí eu vi as pessoas super felizes. Nossa, eu nunca tinha visto um conteúdo desse na internet, eu estava precisando tanto disso. E aí eu falei, eu poderia ter começado a produzir esse conteúdo antes, eu poderia ter começado a entregar essa transformação para as pessoas antes. Eu poderia ter atingido mais pessoas se eu tivesse começado antes. Claro que eu entendo que cada um tem seu tempo, acho que tudo tem seu tempo, e talvez eu precisasse desse tempo para me amadurecer enquanto profissional, para começar a entregar o conteúdo da melhor forma e para que eu pudesse direcionar as pessoas da melhor forma. Mas se você está esperando aí o melhor momento para fazer o seu lançamento, para entender como que é que funciona, para começar a colocar a sua voz na internet, ou a voz de alguém que você acredita, que seja de um irmão, meu irmão sabe pra caramba de violão, e eu sei que tem muita gente querendo aprender violão. Eu tenho a minha avó sabe pra caramba de crochê, e eu sei que muita gente quer aprender crochê, e até como terapia, né? As pessoas estão dentro de casa, precisando de uma atividade, precisando de uma distração, de uma terapia. Então, ajuda a sua avó a lançar o curso de crochê dela, a começar a colocar a voz dela na internet, a começar a colocar o passo a passo dela na internet, ajudar as pessoas. E se você está com muita dificuldade para entender o que é um lançamento, vem comigo, eu estou ensinando coisas de lançamento, o que está por trás do lançamento aqui toda semana, 2 vezes na semana, no meu Instagram todos os dias, e ainda vai ter o desafio que se você ainda não se inscreveu, você está dormindo no ponto, está deixando o cavalo arriado passar, e eu vou te esperar.
lá no desafio pra gente bater mais papo desse tipo aqui e também pra gente falar mais de informações técnicas direto do campo de batalha, coisas que eu vivo no meu dia a dia e que eu acredito que pode agregar muito pra você. Um beijo. It's not a game, it's a rich thing.